Você já percebeu que o silêncio pode ter mais peso do que as palavras? Não o silêncio que te tranquiliza. Não o tipo de silêncio que te faz respirar fundo. Quer dizer, o tipo que pesa como uma pedra no peito. O tipo que te faz pensar se você realmente pertence àquele lugar. Então, lá estava eu, sentado a uma longa mesa de madeira em uma casa alugada à beira do lago, cercado por 30 parentes que eu raramente via mais de 2 vezes por ano. O cheiro de carne grelhada ainda pairava no ar. Pratos de papel balançavam sob um bolo de morango meio comido. Crianças entrando e saindo pela porta de tela. Superficialmente, parecia uma comemoração. Deveria ser uma comemoração. Minha promoção. Anos de madrugadas, anos trabalhando até meus ossos doerem. E pela primeira vez, pensei, talvez, só talvez, eles me vissem. Meus filhos tinham falado sobre isso a semana toda, perguntando se seus tios e primos aplaudiriam quando o vovô propusesse um brinde. Eu me permiti acreditar que desta vez poderia ser diferente. Eu paguei por tudo. A casa no lago, a comida, até as cadeiras dobráveis nas quais as pessoas se acomodavam tão rapidamente. Cada detalhe era meu. Eu disse a mim mesmo que valia a pena, que talvez desta vez eu me sentisse como parte da família. E então o filho do meu irmão abriu a boca. Ele não apenas falou, ele repetiu algo. Uma semente que seu pai havia plantado, jogada fora como uma brincadeira, mas afiada o suficiente para todos ouvirem. Papai diz, você nunca dá nada a esta família. Meu garfo escorregou da minha mão. A sala congelou. Meus filhos me encararam, de olhos arregalados, esperando minha resposta. Minha esposa se enrijeceu na cadeira. Até minha mãe parou no meio da frase. E meu irmão apenas se recostou com sua bebida, como se não fosse da conta dele. Algo dentro de mim estalou. Eu sorri, não porque eu fosse engraçado, mas porque finalmente não me importava em fingir. Inclinei-me para frente e disse, claro o suficiente para toda a sala ouvir. Perfeito. Assim ele não sentirá falta dos $8.000 que pago todo mês da hipoteca dele. Um suspiro, o raspar de um garfo. Meu irmão empalideceu. Seu filho piscou, confuso, sem entender direito o que tinha acabado de fazer. E eu me senti mais leve do que nunca. Porque naquele momento, eu entendi que a paz nunca pode ser real. Eu a comprei com cheques, com favores, com anos engolindo palavras que queimavam na minha garganta. Eu comprei silêncio, não amor. Então eu disse a verdade, toda a verdade. A caminhonete na garagem deles, a minha. Ainda no meu nome porque não podia ser financiada. As contas que os deixaram quase no escuro. Pagas. As aulas particulares quando seus filhos fracassaram. Pagas. Os presentes de Natal debaixo da árvore quando minha esposa e eu tivemos que usar nossas próprias economias. Pagas. Eu dei e dei até me tornar invisível. E ainda assim, eu era o egoísta. Naquela noite, eu estava de volta em casa, no meu escritório. O brilho da tela do computador no meu rosto. A pasta na minha frente, cheia de recibos e extratos que eu nunca quis salvar. O pagamento automático da hipoteca cancelado. A apólice de seguro cancelada. Uma mensagem de voz para o meu irmão. Só uma. É hora de você começar a pagar as suas próprias contas. E pela primeira vez em anos, eu dormi. Sem culpa, sem espera, apenas paz. 3 dias depois, o filho dele me enviou uma longa mensagem. Páginas inteiras me acusando de abandonar a família. Ele disse que o pai chorou por dias, que talvez tivesse que parar de jogar futebol se as coisas não melhorassem. Nem uma única palavra sobre o reencontro, nem um único pedido de desculpas, apenas culpa. Li 2 vezes e digitei uma frase. Ações têm consequências. Foi isso. Esse foi o ponto de virada. Não só para mim, mas para os meus filhos também. Porque eles viram. Eles viram que gentileza não significa deixar os outros mandarem em você. Que você pode amar sua família e ainda dizer chega. Mas não parou por aí. Nunca para. Minha mãe ligou na semana seguinte, com a voz gentil, mas carregada de culpa. Ela disse que talvez tivesse sido dura demais, que meu irmão estava passando por muita coisa e não sabia como pedir ajuda corretamente. Fiz uma pergunta a ela. Você sabia que eu pago a hipoteca dele? Silêncio, depois um sonoro não.
Exatamente. Ela tentou de novo. Talvez só o carro. Talvez só mais alguns meses. Eu a interrompi. Contei que a ajudei secretamente por anos sem que ninguém percebesse. Mas assim que parei, me tornei o vilão. Isso não é uma família. Pelo menos, não é mais a minha. Meu irmão não ligou. Ele apareceu. Não na minha casa. Ele sabia que não era. Mas no escritório da minha esposa, ele usava óculos escuros como camuflagem e agia com confiança, mas sua voz falhava quando falava. Ele disse que eu o peguei de surpresa na frente de todos, o humilhei, fiz o filho odiar e depois perguntei se talvez pudéssemos resolver as coisas. Ela não gritou. Ele não discutiu. Ele simplesmente disse que estava tudo acabado. Que ela havia perdido mais oportunidades do que qualquer outra pessoa em nossas vidas. Que ela havia tido a conversa errada, no escritório errado, com a pessoa errada na década errada. Ele foi embora sem dizer mais nada. Algumas noites depois, encontrei uma carta dela na minha caixa de correio, escrita à mão, com 2 páginas. Ela disse que andava pensando que talvez devesse ter agradecido com mais frequência. O orgulho dela atrapalhou. Mas mesmo no pedido de desculpas, havia aquele tom de voz, como se ela tivesse exagerado, como se fosse cruel terminar o relacionamento em público. Ela perguntou se eu reconsideraria deixá-los usar o carro. Fiquei ali sentado, segurando a carta, e senti algo que não sentia há anos. Alívio. Porque finalmente, um peso havia sido tirado não apenas dos meus ombros, mas de toda a minha vida. Mas eu o conhecia. Eu sabia que não era o fim. Uma semana depois, meu sobrinho me ligou de um telefone público perto da escola. Sua voz estava trêmula. Ele disse que não sabia com quem mais ficar bravo. Disse que havia encontrado avisos de execução hipotecária em uma gaveta. Letras vermelhas, avisos finais. Disse que seu pai havia mentido para ele. Disse que estava tudo bem.